O que é inteligência artificial e como ela é utilizada? Existem várias definições e uma ampla discussão sobre o conceito de inteligência artificial (IA). De modo geral, a tecnologia pode ser descrita como a capacidade de um sistema ou mecanismo de simular a inteligência humana. A IBM, por exemplo, tem um grande histórico de trabalhar com inteligência artificial. Um dos casos mais antigos e famosos da empresa foi a partida de xadrez entre o consagrado campeão mundial em 1997, software Deep Blue. Foi a primeira vez na história que o computador venceu um jogador de nível profissional. Em 2011, outra inteligência artificial da IBM, o Watson, venceu o programa televisivo Jeopardy!, uma competição que forneceu as respostas sobre a cultura popular, e os participantes têm de aceitar qual é a pergunta que seria feita. O software venceu os dois maiores competidores humanos do programa, apenas com acesso ao banco de dados offline da Wikipédia. Depois de conseguir esses dois marcos da história da inteligência artificial, em 2014 a IBM começou a oferecer alguns serviços para a construção de aplicações cognitivas próximas da humana, como fala e compreensão de texto, entre outras. Evolução da inteligência artificial. Inteligência artificial hoje torna impossível um humano vencer um computador no xadrez. O Deep Blue calcula umas simples buscas em espaço de estados no tabuleiro. O número de jogadores possíveis do jogo é finito, mas absurdamente grande. Uma equipe de jogadores de xadrez auxiliou o programa a eliminar os jogadores sem sentido. O computador também utilizou a classificação por score de cada situação para tomar a decisão sobre as jogadas dentro de um tempo limitado. Apesar de ter sido revolucionário na época, a maioria dos programas de xadrez hoje não são mais baseados nessa abordagem, mas sim em machine learning, o que tem tornado praticamente impossível de um ser humano ganhar de um computador. Afinal, o que é conceito de sistemas especialistas referentes à inteligência artificial? O conceito de inteligência artificial gerado engloba três tipos de sistemas. O primeiro, conhecido como sistemas especialistas, diz respeito à simulação da inteligência humana com respostas diretas a determinadas ações do ambiente, como o Deep Blue, ou até mesmo um sistema simples de controle de vazão de água ao encher um tanque. Esses sistemas conseguem reduzir complexidade computacional dos problemas por meio de regras generalizadas bem definidas e dependem da ajuda de um especialista humano. Essa estratégia dominou o campo da inteligência artificial das décadas de 1970 e 1980. Mas tem uma capacidade limitada e não pode ser utilizada como regra mais complexas. Porém, isso não significa que outras tecnologias não existam, como os algoritmos, mas esse tipo de ferramenta carecia uma quantidade mínima de dados, como também uma capacidade de processamento e armazenamento que não existia naquela época. A explosão do Big Data foi possível após a ascensão da inteligência artificial. Evolução dos dispositivos eletrônicos causam uma explosão da produção de dados, fonte pixels. A redução do custo dos eletrônicos proporcionou o aumento do poder computacional, sem contar na diminuição do tamanho dos equipamentos e o crescimento da eficiência de energia. Essa revolução começou com as capacidades de processamento e armazenamento, sendo potencializada com a internet das coisas, IoT, e a difusão das redes sociais, gerando uma explosão do Big Data.
Em 1975, por exemplo, o Cray-1 precisava de 200 kW e tinha uma capacidade de processamento de 80 megaflops, sigla para operação de ponto flutuante por segundo. Hoje, os processadores têm capacidade de processamento 10.000 vezes maior, consumindo 1.000 vezes menos energia. Um disco rígido em 1956 precisava de vários homens para ser transportado e custava $80.000, mas só era capaz de armazenar apenas 5 megabytes. Atualmente, um cartão SD de 1 terabyte é menor do que o tamanho de uma unha, sendo tão leve quanto uma folha de papel e pode ser comprada por nórdicos R$60. O advento da internet provocou a digitalização da economia. O processo ainda está em andamento e o número de usuários vem crescendo a cada ano. Em 2005, cerca de 1 bilhão de pessoas usavam a internet, o que representa quase 17% da população mundial. Em 2019, mais da metade da população global passou a usar a internet, o universo de aproximadamente 5 bilhões de pessoas. As informações geradas pela interação em aplicativos e redes sociais desse grande contingente de usuários por meio de diversos dispositivos, como smartphones, geravam um enorme banco de dados chamado de Big Data. Esses dados são utilizados por organizações para montar estratégias de marketing e também pode ser útil no desenvolvimento da inteligência artificial. Machine Learning também auxilia no processo de digitalização. Algoritmos podem aprender a identificar padrões de formas autônomas. A partir da possibilidade de acesso a muitos dados e da melhoria do processamento e armazenamento, a inteligência artificial evoluiu para o conceito de Machine Learning, ML. Por meio de algoritmos, essa tecnologia é capaz de aprender com seus próprios erros e fazer previsões de dados, sem a interferência contínua de humanos como nos sistemas especialistas. Essa ferramenta é usada de uma variedade de tarefas computacionais, na qual criar e programar algoritmos explícitos é impraticável. O ML é aplicado em abordagem como regra de associação, árvores de decisão e algoritmos genéticos, sendo utilizado em áreas diversas como finança e climatologia. A tecnologia é capaz, por exemplo, de reconhecer objetos e detectar transações fraudulentas. E a Deep Learning, onde entra nessa história? Dentro da Machine Learning existe ainda um subconjunto de técnicas capaz de modelar abstrações de alto nível de dados usando uma programação profunda com várias camadas de processamento. O Deep Learning DP é baseado em um conjunto de algoritmos composto de várias transformações lineares e não lineares. As aplicações do DP são as mesmas que as de ML. A diferença entre elas está no modo de aprendizagem. Enquanto Machine Learning requer uma boa engenharia de configuração para conseguir identificar apropriadamente as características que se pretende analisar, o Deep Learning é capaz de fazer isso de forma automática. Dessa forma, o DP e o sistema totalmente dependente da intervenção humana, mas depende da qualidade e quantidade de dados de entrada. Gostou do conteúdo? Aproveite e fique dentro de outras atualizações sobre inteligência artificial, até mesmo utilizadas em aplicativos do dia a dia como Lensa, que já é o fenômeno das redes sociais.